Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe neste sábado, dia 6 de abril. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa com toda sorte de bênçãos. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor, podendo entrar aí na tua casa, levando a palavra do Senhor e também junto nós orarmos. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Ele possa falar ao teu coração nessa manhã, nessa epístola de Pedro que nós estamos vendo, e que algumas pessoas têm perguntado para mim, têm falado, pastor, essa epístola de Pedro, ela é muito forte. De fato, ela é muito forte, porque ela fala de um cristianismo verdadeiro. Amém? Ele não fala de um cristianismo de aparência. Ele fala de um cristianismo verdadeiro, um cristianismo envolto também em sofrimentos. Amém? Do qual muito pouco se fala hoje em dia. Então eu quero convidar você a abrir hoje a tua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 1. Enquanto você encontra a primeira epístola de Pedro 4:1, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão dela, para praticarmos e vivermos a tua palavra todos os dias, agradando o Senhor, agradando o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero só lembrá-los que amanhã, 19 horas, nós temos o culto. Você é o nosso convidado. Então, voltando aqui para a nossa leitura, capítulo 4, verso de número 1, da primeira epístola de Pedro. Então, nós vamos ler agora o que Pedro continua orientando aqueles cristãos que foram dispersos, que estavam tendo que fugir, que estavam vivendo num momento de muita hostilidade. Então ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, mas antes eu quero lembrar você que Pedro aqui, ele não está prometendo para aqueles cristãos algo que não seja verdade, algo que não seja a realidade. Ele não está dizendo para aqueles cristãos, e ele bem o podia, estar consolando eles com palavras bonitas, com frases de efeito, mas que não ia chegar em lugar nenhum. Podia estar falando para eles aquilo que eles queriam ouvir, que tudo isso aí vai acabar, que tudo vai ficar bem e que não se preocupe. O Senhor vai vir com juízo, o Senhor vai vir com justiça, vai acabar tudo. Mas não é isso que Pedro está ensinando aqui. É muito diferente, como eu falei, por isso que algumas pessoas me questionaram e questionaram pelo fato de nunca terem ouvido, escutado a, esta palavra com a explicação de que a vida cristã ela tem um sofrimento. E ele está dizendo aqui exatamente isso para nós cristãos. Sabe o que é armai-vos também vós do mesmo pensamento, que está aqui no versículo 1? Nós, como cristãos, nós devemos estar dispostos a sofrer. Nós vimos ontem que o sofrimento de Cristo terminou no quê? Em triunfo, num maior triunfo. Então nós também temos que estar dispostos a sofrer, porque isso vai produzir um maior triunfo nas nossas vidas. Aqui na terra? Não, nos céus. ainda para melhorar, eu vou te falar ainda algo. Ainda que seja um sofrimento de morte. Amados, a pior coisa que pode acontecer para um cristão injustamente, o que, que é? É a morte. Ou seja, cristão, nós vimos isso ontem. Ele está fazendo o bem, mas está recebendo o mal por fazer o bem. O que, que ontem Pedro nos ensinou, o apóstolo Pedro nos ensinou? Alegrai-vos. Alegrai-vos, porque é melhor você sofrer por fazer o bem do que você sofrer por fazer o mal, porque sofrer por fazer o mal é uma consequência. Então a pior coisa que pode acontecer para um cristão que está sofrendo injustamente é a morte. E ao mesmo tempo, é a melhor coisa que pode acontecer. Porque a morte ela nos liberta do pecado. Sem a morte nós não podemos ir para o céu. E a morte nos leva para a vida eterna. Amém? Então, por isso que a maior arma que o inimigo tem contra nós, contra os homens, é a morte.
Amém? Por causa da morte eterna. Mas para o cristão essa arma não funciona, porque essa arma é a nossa passagem para nos libertar do pecado, nos libertar do sofrimento e nos levar para os céus, nos levar para a vida eterna. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu vou ler de novo esse versículo e vamos já para o 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Amém? Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens com os desejos da carne, mas segundo a vontade de Deus. Então, olha, se anteriormente você vivia segundo a vontade da carne, as paixões dos homens, agora viva para Deus, viva segundo a vontade de Deus. Amém? Para você ser liberto do pecado, para você ir morar no céu, etc. Como nós falamos no versículo 1. Porque basta o tempo decorrido, ou seja, o tempo passado, para terdes executado a vontade dos gentios, ou seja, já basta o tempo que você viveu no pecado, no passado. Por isso que ele fala a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, que são desejos, dissoluções são orgias. Tá? Uma palavra para traduzir dissoluções, ela é uma palavra para orgias. Concupiscências, desejos, borracheiras, ou seja, conversas que não levam a lugar nenhum. Ele fala de novo orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Lembre-se, idolatria pode ser tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Amém? Não é necessariamente uma imagem ou um outro Deus, mas é aquilo que nós colocamos acima de Deus que nós idolatramos. Então ele continua dizendo que para o cristão, aqui nesse versículo 3, o pecado, amados, é um fardo que deve afligir ele. Já no passado, este pecado era um prazer, agora não é mais um prazer. Na vida do cristão, o pecado deixa de ser um prazer para ser um fardo que o aflige. Amém? Ou que o aflige, né? Versículo 4. Por isso, difamando-vos, ou seja, as pessoas, os ex-amigos, as pessoas à nossa volta, que agora nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, difamando-vos, estranham que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então veja bem, ele está dizendo aqui que as pessoas elas vão estranhar porque você não está mais praticando e fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, porque o pecado não é mais para você, para o cristão, um prazer, mas é um fardo que aflige ele, que deixa ele triste, que deixa ele pesaroso pelo pecado. E que nós, então, claro, como o pecado não é uma prática mais na vida do cristão, ele é um tropeço, nós confessamos esse pecado é perdoado, glória a Deus por isso. Amém? Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados, podemos ter acesso ao Senhor. Mas o versículo 5 fala algo muito importante, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aqui ele fala de uma coisa muito importante que nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 11, o julgamento do grande trono branco de Deus. Depois você pode ler lá, é Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 até o verso 15, se não estou enganado. Amém? Então, ali fala desse julgamento, que um dia todos vão ter que prestar conta de tudo aquilo que fizeram, de todo o pecado que fizeram. Veja, de toda a injustiça que cometeram, por exemplo, contra os cristãos, de todas as falsas acusações, de todas as mentiras, eles vão ter que prestar conta. Então, um dia todos vão estar diante do Senhor para ser julgado por aquilo que pensou, por aquilo que falou, por aquilo que fez. E somente nosso Senhor, ele é competente para julgar vivos e mortos. Amém? Mortos o quê? Aqueles que já morreram e que vão ter que prestar contas também. Amém? Daqueles que tiveram a sua vida, viveram, morreram. Amém? Tem os que morreram com Cristo, mas tem os que morreram sem Cristo. Então eles vão prestar contas ao Senhor. Pois para este fim
foi o evangelho também pregado também a mortos. Veja, aqueles que já morreram. Foi pregado esse evangelho para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, já morreram. Já morreram, já estão mortos, mas agora eles, porque o evangelho foi pregado para eles, eles agora, ainda que mortos para esse mundo, mortos segundo a carne, segundo os homens, eles agora vivam no espírito segundo Deus. Então aqui também é um termo que mostra para nós, amados, que quando nós fechamos os nossos olhos aqui, nós abrimos os nossos olhos lá, ou nos céus, em espírito com o Senhor, e um dia nós vamos receber o nosso corpo glorificado, e este corpo sim dorme, amém? Ou nós vamos abrir os nossos olhos na morte eterna, no sofrimento, onde a palavra de Deus diz que o fogo não se apaga e o verme não morre, amém? Mostrando de um ciclo de dor e sofrimento que não acaba. E que todos ainda vão participar desse julgamento do grande trono branco, e diz a palavra que no final Satanás, a morte, o inferno, serão todos lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Então, amados, esse texto aqui que nós vimos aqui de Pedro, voltando ao que ele está ensinando aqui, ele fala da importância do sofrimento na vida do cristão. Ele fala exatamente disso. Ele diz assim, olha, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Não pense que porque nós somos cristãos, ou segundo alguns pregam, o cristão não tem mais sofrimento. Tem sim. Tem sim. Pedro está aqui orientando os cristãos daquela época que estavam naquele momento tão difícil, momento difícil como nós passamos hoje também, dizendo, olha, vocês têm que ter o mesmo pensamento de Cristo, porque ele sofreu na carne, mas o sofrimento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ainda que esse sofrimento seja a morte, ela não é o fim, amém? Mas ela é a passagem para que nós estejamos com o Senhor nos céus, aonde não tem mais pecado, aonde nós deixamos de fato o pecado, porque o pecado deixa de ser este fardo que nós carregamos, amém? Esse peso que nós carregamos, porque a nossa carne ela não se converte. Nossa carne nunca vai se converter. Por isso que Paulo ensina em Romanos capítulo 8 que nós devemos andar no espírito para não satisfazer os desejos da carne. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar nesta manhã, como eu disse, é um evangelho, amados, pouco pregado. É um evangelho pouco ensinado. Outro dia eu brinquei. Algumas epístolas aqui que nós lemos, quando nós entendemos o que de fato Paulo, Pedro, Tiago, João estão falando, amados, são palavras que você, se pregar hoje em algumas igrejas, muitos crentes vão sair, vão ser espantados, porque não querem ouvir isso. Ninguém quer ouvir que a vida cristã é uma vida que ela é envolta também com sofrimento. Amém? Todos querem viver uma vida triunfante, uma vida sem problema, cheio de prosperidade, dá 100 que você recebe 1000, dá o teu carro e você recebe um carro novo, não é assim? Né? Doa a tua casa que você vai receber uma casa maior, não é isso que ensinam por aí? Eu não vejo isso na Bíblia. Amém? Não vejo isso na Bíblia. Mas eu vejo sim que todos aqueles que têm o mesmo, como diz aqui, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Todos os que têm o mesmo pensamento, que entregaram a sua vida para Cristo, que andam na palavra, não se desviam, um dia eles estarão com o Senhor nos céus e triunfarão com Ele. Amém? E toda tristeza, toda dor, toda lágrima, todas as enfermidades terão ficado para trás. Em nome de Jesus. Quero te convidar a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Queremos te exaltar por este sábado que está começando. Entregar as nossas vidas ao Senhor, que é o pastor e bispo das nossas almas. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos perdoe como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Nós não só queremos perdoá-los, mas nós queremos também abençoá-los em nome de Jesus. Pedimos a Deus que nesse dia o Senhor possa nos edificar por meio do Teu Espírito Santo e desta palavra, para que a nossa fé seja uma fé madura, não seja uma fé infantil, não seja uma fé de criança, mas uma fé madura, de homens e mulheres cheios de fé,
homens e mulheres que creem no Senhor Jesus Cristo, que andam na sua palavra e que não temem o sofrimento e não temem nem mesmo a morte. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas casas com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor nos proteja de todo mal, em nome de Jesus Cristo. E nós entregamos a nossa vida e a nossa casa nas tuas mãos, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós nos prostramos e nos rendemos, nos humilhamos aos teus pés nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço para todos. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Deus abençoe a todos.